Olá amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Antes de mais nada, já dizendo aqui para os senhores, dia 20, esse é o panfletinho que está sendo divulgado aí na cidade, dia 20, sábado, dia 20 de julho, não é o dia dos motoristas é dia 25, mas como cai no meio da semana, o Sindicato dos Motoristas resolveu antecipar a comemoração que será feita no dia 20, sábado agora. Vai ser a partir das 7h30, 8 horas da noite, ali na Praça São Miguel, na frente da Igreja São Miguel, ali na Castro Alves. Segunda festa dos motoristas, haverá a bênção dos automóveis, dos veículos, como já é tradicional, e depois shows, vai ter barracas de alimentação, sorteio de prêmios, o que também já é tradicional do Sindicato dos Motoristas. Quer dizer, outras informações você pode obter, telefone do sindicato 3425-1331, repetindo 3425-1331. Inclusive esse panfletinho aqui já vem com o cupom, a pessoa preenche, coloca na urna e concorre aos prêmios que serão sorteados. Sempre prêmios muito bons sorteados na festa dos motoristas, né? A carreata ou procissão, como queiram, a bênção dos veículos, isso já vem de longa data. Agora, a festa dos motoristas, essa será a segunda festa dos motoristas, sábado, a partir das 8 da noite, lá na Praça São Miguel, ali no bairro São Miguel, na frente da Igreja de São Miguel. Grande abraço aos meus amigos do Jornal da Manhã, sempre destacando o nosso programa, nosso parceiraço, Jornal da Manhã. O destaque hoje, drogas, justiça começa a maratona de audiências da guerra do tráfico, aquilo que, na verdade, assustou muita gente aqui na cidade. Processo que apura disputa armada entre facções criminosas deve ter 23 depoimentos de réus até a quarta-feira. A Justiça de Marília inicia hoje à tarde a maratona de audiências no processo que apura disputa armada entre duas facções rivais pelo controle de pontos de comércio de drogas, especialmente na Zona Sul, que ficou conhecida aqui na cidade como Guerra do Tráfico. Até a próxima quarta-feira, dia 24, serão interrogados 23 réus acusados de fazer parte ou de fazerem parte do bando chefiado pelo criminoso Alex Amarildo de Oliveira, o Rico. Outros destaques do Jornal da Manhã nesta edição: série de mudanças, impasses judiciais confundem usuários do transporte coletivo. É o destaque que está no pé da primeira página, lá embaixo, aí a notícia, tem uma fotografia do terminal urbano. Os usuários de ônibus de transporte coletivo urbano ficam confusos com as constantes decisões da Justiça e criticam o serviço que vem sendo prestado pelas atuais empresas. Aliás, ontem me chamou a atenção, eu estava na Pedro de Toledo, que é um corredor importante de ligação do centro com a zona norte da cidade, diria um dos principais corredores de ligação com a zona norte, e eu estava ali na altura do Palmital, mais ou menos, e fiquei abismado, coisa de 6 horas da tarde, 10 para 6, 6 horas da tarde, abismado em ver os ônibus como estão transitando. Não é que os ônibus são menores, tem gente dizendo que os ônibus são menores, não. É que os ônibus que estão aí, por força até do edital das licitações que já foram anuladas na Justiça, e agora tem mais como é que eu diria assim, um compasso de espera sobre o que vai acontecer. Mas de qualquer maneira, os ônibus que estão aí, por força do edital das licitações, eles são adaptados para transporte de pessoas com necessidades especiais, particularmente cadeirantes. Então eles têm aquela porta maior no meio, tem a porta de trás, a porta da frente, isso ocupa o espaço que antes era destinado única e exclusivamente para assentos. Então a impressão que se tem é que o ônibus diminuiu. Na verdade, a carroceria do ônibus, pelo que eu pude ver, é do mesmo tamanho dos ônibus que estavam anteriormente circulando na cidade. O número de assentos é que diminuiu, tamanho do assento também diminuiu, até para permitir que os cadeirantes tenham espaço dentro dos ônibus. Resumo da ópera: as pessoas vão feito sardinha em lata. Nós estamos tendo uma boa experiência, a população de Marília está passando por uma boa experiência para saber como é que uma sardinha se sente dentro de uma lata, porque os ônibus estão abarrotados, principalmente nos horários de pico, que a gente vê é uma judiação. Pessoal, eu acho curioso, me chama muito a atenção isso aí, eu não consigo entender direito. Há coisas que fogem da lógica. Se eu, para andar no meu automóvel, eu sou obrigado a botar o cinto de segurança,
Os 2 passageiros da frente e os que estão atrás, todos obrigatoriamente com cinto de segurança, sob pena do guarda, do policial parar o veículo e multar. Você vai ser autuado porque não está usando o cinto de segurança. E no ônibus? Não é veículo como outro qualquer? Não transita nas ruas como outro veículo qualquer? E por que não se usa cinto de segurança? E os que vão em pé? Como é que pode? Não, aí é permitido. Mas é permitido, que diferença que tem o ônibus, o coletivo, o transporte público, do veículo que eu estou dentro? Os 2 estão transportando gente, seres humanos, os 2 estão sujeitos às leis de trânsito e o sujeito vai inclusive em pé, correndo o risco numa freada de focinhar o nariz ou na pessoa que está na frente, ou ser jogada contra os assentos do ônibus, contra as janelas, os vidros. E aí, como é que fica? É curioso esse negócio, né? Não é de se questionar, quer dizer, não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Eu sou obrigado no automóvel a botar cinto de segurança, no táxi, em qualquer lugar. E agora, no ônibus, o sujeito pode ser transportado, o ser humano pode ser transportado em pé. Quer dizer, é cidadão de segunda categoria porque está andando de transporte público, está andando de ônibus? É umas aberrações, né? São umas aberrações existentes no país que não tem tamanho. Bom, de qualquer maneira, as pessoas dizem que os ônibus diminuíram. Não diminuíram, na verdade é o mesmo tamanho, é que houve espaço lá dentro para os cadeirantes e olha aí dentro como é que fica. Ó. É gente em pé, os assentos diminuíram, a pessoa que é um pouquinho mais gordinha, que tem uma busanfa um pouco maior, ela não consegue sentar e acomodar os ombros de maneira nenhuma, nem acomoda as nádegas, nem acomoda os ombros, porque vai ficar trombando com a pessoa que está do lado. O assento é minúsculo, foi feito para manequim, ou seja, gente magérrima. É uma coisa absurda. Então, muitas reclamações. O Jornal da Manhã traz uma matéria na página 3 sobre essa questão das decisões sucessivas da Justiça, de não se saber exatamente o que é que vai acontecer amanhã com o transporte coletivo. Você sabe que tem uma decisão hoje, tem um prazo a ser cumprido, tem a anulação das licitações, tem a determinação para que a Prefeitura tire de circulação os ônibus que estão aí, volte os ônibus que estavam antes. Tem depois o entendimento, a interpretação de que uma liminar no Tribunal de Justiça, liminar, que é decisão precária, pode se sobrepor a uma decisão de mérito, que é a decisão definitiva de uma ação que tramitou pelo Fórum de Marília na Vara da Fazenda Pública. Enfim, moral da história, todo mundo perdido, feito cego em tiroteio, cachorro que caiu de caminhão de mudança. E no caso dos ônibus ainda, as muitas reclamações com o serviço que é prestado para a população. O doutor Silas, naquela decisão que deu esta semana em relação aos ônibus, que anulou as licitações, ele escreve que não faz o mínimo sentido, é insignificante, ele usa esse termo, insignificante, a alegação por parte dos advogados das novas empresas de que os ônibus são novos e de que a passagem é mais barata. São 15 centavos mais barato, porque 2,15 a passagem, 2,30 que se cobravam antes. Os senhores já fizeram as contas para saber por mês quanto dá de economia? Os senhores já fizeram as contas para saber por ano quanto dá de economia? Por mês dá menos de R$4. Por ano dá 40 e poucos reais de economia para andar em pé nos ônibus. E eu não estou aqui defendendo ou criticando nem esta, nem aquela empresa. O que eu não posso concordar, e a Justiça em todas as decisões vai corroborando isso, vai aceitando isso, vai acatando essas alegações, que eu não posso concordar é com licitação malandra. Que eu não posso concordar é com maracutaia. Que eu não posso concordar é com corrupção e pagamento de propina. Hoje, inclusive, eu discuti com uma pessoa, poxa, você fala lá, parece que você é contra ou a favor a essa ou contra aquela. Não sou a favor de nenhuma, nem contra nenhuma outra. Eu não posso concordar com as licitações que foram feitas, se de fato ocorreram como estão sendo, são as alegações e estão sendo alegadas nas ações que tramitam na Justiça. Se teve cartas marcadas, quer dizer, alguém recebeu bola, recebeu propina para indicar, essa vai ganhar. Fez maracutaia, se teve corrupção, se teve tudo isso de errado, como é que eu posso concordar com um negócio desse? Façam-me o favor, né? O senhor Toninho do Maria Isabel sugere, se os ônibus estão cheios, que coloquem as 3 empresas para rodar. O senhor Toninho, não tem como. Porque, primeiro, as licitações têm que acontecer. Por quê? Porque é público o negócio. Você não pode contratar quem você bem entende. Esse negócio é muito rentoso. Nós estamos falando de 100, 120 mil reais por dia. Estamos falando
ao longo de 15 anos de concessão do transporte público, de 600 milhões de reais, quase 1 bi de reais. Então, você não pode direcionar para quem você bem entende. Você tem que fazer licitação e ganha aquela que atender melhor os requisitos exigidos no edital e que atenda melhor a população. Ponto. Então eu sou favorável às licitações, elas têm que ocorrer, não adianta você ser favorável ou não, é obrigatório. Ponto. Isso é ponto pacífico. Não se discute mais, que nem respirar. Ou você respira ou morre. Isso tem que fazer. Licitação pública, porque você está lidando com dinheiro público. Ponto. Agora, feita a licitação, aquelas empresas, se a licitação foi correta, foi proba, foi dentro da lisura necessária, as ganhadoras ou a ganhadora, enfim, o edital é para 2 empresas, tem que assumir o serviço. Se teve sem vergonhice, anula essa porcaria e faça um negócio decente. Ou nós não temos gente correta e honesta aqui na cidade para conduzir uma licitação como deve ser. Faça-me o favor. Então essa história de botar as 3 para dar o número suficiente de ônibus, desculpe, não é por aí. As 2 que estão aí, se eventualmente ficarem, elas é que têm que dar conta de botar mais ônibus para atender dignamente a população. E quem fiscaliza? Os vereadores que estão todos sentados em cima do próprio rabo, não abrem a boca com relação ao que está acontecendo, não sei por que cargas d'água, tem até medo de imaginar. E o prefeito, que é o fiscal principal dos contratos que são firmados pelo município. Por que o prefeito não vem a público e fala, eu quero mais ônibus, que a minha população não vai andar feito sardinha em lata? O que é que tem que o prefeito não fala isso? Ah, Jesus amado. Amém. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quinta-feira, 18 de julho, Dia Nacional do Trovador. Em 1824, desembarcavam em Porto Alegre, nessa data, os primeiros 34 alemães que iriam colonizar o Rio Grande do Sul. E fizeram uma bela colonização. O Rio Grande do Sul é maravilhoso e o desenvolvimento que tem lá é uma coisa impressionante. A qualidade de vida é muito grande. Em 1841, Dom Pedro II era coroado imperador do Brasil. Nessa data também, em 1971, Pelé fazia sua última partida oficial pela seleção brasileira. Em 1980, a TV Tupi saía do ar definitivamente. Era o Canal 4 TV Tupi, lembram-se disso? Ela foi pioneira, primeira televisão da América Latina. Faltam 166 dias para o final do ano. E está começando aqui a edição de número 140 do Hora H pelo Canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Vamos agora aos destaques principais desta edição do Hora H. Motoristas e cobradores. Sindicato vai esperar os 5 dias dados pela Justiça para a substituição das empresas de ônibus para só depois levar a campanha salarial para o Ministério do Trabalho. Por enquanto, categoria está em alerta de greve. Eleições 2014. Partidos começam a discutir nomes e futuras candidaturas a deputado por Marília. O Hora H exibe hoje a primeira relação de eventuais candidatos. Casa própria. Sindicato dos Comerciários lança 17º núcleo habitacional e ultrapassa 5.000 moradias construídas em Marília. Trânsito. Endurbe lança programa educativo e faz blitz para orientação de motoristas e de pedestres. Com estas e outras notícias, começa aqui mais esta edição do Hora H.
Muito bem, eu falei agora há pouco do Jornal da Manhã. Você pode ligar, assinar e receber em casa diariamente o melhor veículo de comunicação impressa da cidade, Jornal da Manhã, telefone 3311-5400, 3311-5400. Você pode também se comunicar conosco através dos seguintes canais que nós estabelecemos de comunicação com os nossos telespectadores. Você pode ligar aqui na TV Comunitária, enquanto o programa está sendo exibido ao vivo de 1 às 2 horas da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 3454-5959, 3454-5959. Você pode também mandar mensagens, informações, comentários, obviamente, através do e-mail ailton.medeiros@hotmail.com, ailton.medeiros@hotmail.com. E nos acompanhar, seguir as informações que nós divulgamos o dia todo dentro do Hora H, no Facebook, facebook.com/HoraHTV, e no Twitter, twitter@HoraHTV1, twitter@HoraHTV1, ok? Você pode ligar agora, inclusive, a Rosângela Martins cuida da produção do programa e vai atender o seu telefonema, ok? Vamos mudar o assunto de pato para ganso, vamos falar agora sobre saúde, atendimento à população no que diz respeito a socorro. Em um mês, mais ou menos, ou até menos do que isto, terá reforço no atendimento de urgência e emergência da população aqui na cidade. 4 novas ambulâncias foram enviadas pelo Ministério da Saúde e deverão entrar em operação no SAMU, substituindo veículos mais antigos. O termo de doação para a Prefeitura foi assinado na última segunda-feira, dia 12. Supervisor-geral das urgências aqui em Marília, o médico André Luiz Carácio, explicou como são essas novas viaturas do SAMU. Você acompanha esse áudio, foi distribuído pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Acompanhe. Essas viaturas são viaturas de unidade de suporte básico. Elas servem para dar o apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao SAMU, e são viaturas que a gente já está acostumado a ver na rua, aquelas viaturas maiores e que a cada 3 anos necessitam ser trocadas para renovação de frota. Mas isso depende, é claro, de um empenho maior da direção, de todo uma ajuda conjunta da parte da direção das urgências, do SAMU, da parte da frota, do chefe da frota, tanto do SAMU quanto do chefe da frota geral. E nós, graças a Deus, conseguimos, com o apoio do Ministério da Saúde, estar fazendo essa renovação de 4 viaturas novas que vêm aí para somar e para substituir as viaturas que já estavam mais antigas. Hora H. Portanto, 4 novas viaturas para o SAMU. De acordo com o médico André Carácio, os veículos novos vão garantir a segurança tanto dos profissionais que estão lá dentro dessas unidades de saúde, quanto dos pacientes que são transportados e precisam de cuidados especiais. Ninguém vai numa ambulância do SAMU à toa, não é? Somadas as viaturas, os investimentos ultrapassam R$500 mil. Veja aí. Por volta de R$160 mil, soma aí mais de R$500 mil. E elas vêm a auxílio para que a gente possa dar mais segurança tanto para os servidores que correm nessas viaturas, técnicos e motoristas, quanto para a população em geral, que merece um conforto maior numa situação que já é de urgência, já é de dificuldade física. Hora H. Olha, as viaturas novas do SAMU deverão entrar em operação mais tardar em um mês. Eu acho que até menos do que isso, porque a coisa já está andando, né? Depois de cumpridas as exigências burocráticas da doação dos veículos, aí é só botar para rodar. Veja o que diz o médico. Temos uma ideia aí que dentro de um mês essas viaturas já estejam correndo. É claro que existe a questão da documentação, mas isso vai ser mais uma necessidade de empenho nosso para que isso saia com mais rapidez, para que a gente possa liberar esse serviço para a população de Marília o mais rápido possível. Hora H.
Muito bom. O SAMU atende pelo telefone 192, a ligação é gratuita, precisou 192. Ah, tô sem crédito, o telefone celular vai fazer 192, do orelhão vai ligar 192 sem problema nenhum. Hoje Marília tem 4 viaturas de suporte básico e uma viatura de suporte avançado, além da motolância, que é para chegar mais rápido, mesmo que o trânsito esteja congestionado, a motolância vai por cima da calçada, vai nas frestinhas dos veículos e chega para o atendimento básico de urgência até que a viatura maior, com todos os recursos, equipamentos, etc., possa chegar até o local. Mudando mais uma vez o assunto de pato para ganso, nós vamos falar agora sobre a campanha salarial dos motoristas e cobradores. A coisa está encruada, não, gente? Campanha salarial da categoria dos motoristas e cobradores das empresas de ônibus, ônibus urbanos aqui de Marília, somente será levada para o Ministério do Trabalho a partir da próxima segunda-feira. Quer dizer, lá na segunda-feira a documentação vai ser preparada, ao longo da semana isso vai chegar no Ministério do Trabalho. É quando vencem, segunda-feira, vencem os 5 dias de prazo que a Justiça determinou para que a Prefeitura substitua as atuais operadoras do transporte coletivo, a Grande Bauru e a Sorriso. Se isso vai acontecer ou não vai, se é problema de advogado, interpretação da lei, a decisão manda substituir as empresas, anula as licitações e manda fazer nova licitação correta, limpa, honesta, e até que ocorra isto, volta à operadora anterior, que é a circular. Não estou defendendo ninguém aqui, é o que está escrito na decisão do juiz. Por favor, quem não sabe ler, não se meta a ler. Agora, quem sabe ler, vai ler isso aí na decisão do juiz. Muito bem. Agora, se vai ser cumprido ou não vai, não compete a mim. Aliás, eu quero que se lasque quem tem a obrigação, o dever e a competência de cumprir ou deixar de cumprir. Porque é esse que está com o dele na reta. Eu não. Eu estou sossegadinho aqui. Porque quem afrontar e deixar de cumprir uma ordem judicial, eventualmente deixar de cumprir uma ordem judicial, é que vai se lascar, que vai responder por isso. Eu não, meu irmão, só estou aqui para dar notícia. E a notícia é essa. Então, passados os 5 dias, vai dar na segunda-feira, aí então o Sindicato dos Motoristas, que já encerrou as negociações com as empresas, as 3, Grande Bauru, Sorriso e Circular, as 3, negociou com as 3, não teve acordo. Fez assembleia, os trabalhadores assinaram, 450, 500 trabalhadores assinaram, dizendo que não aceitam apenas o INPC que foi repassado nos salários, querem mais do que isto. Então agora o caminho é levar isto para o Ministério do Trabalho e marcar mesa redonda supervisionada por profissionais e representantes do Ministério do Trabalho. Se não tiver acordo aí é greve. 72 horas comunica que o pessoal para, em 72 horas, tchau, sem ônibus circulando na cidade. Bom, de qualquer maneira, eu conversei com o seu Moacir Balseira, que é o presidente do Sindicato dos Motoristas. Ele disse que a categoria já está em alerta de greve, ele tem até um adesivo grudado aqui na camiseta, alerta de greve. Aliás, eu queria ver o que está escrito exatamente lá. Bom, meu bloco está na bolsa que não dá para pegar aqui. De qualquer maneira, está lá, alerta de greve por melhores condições de trabalho, por salários dignos e por aí vai. O senhor Moacir Balseira, que fez a Assembleia dos Trabalhadores esta semana, explica o que é que vai acontecer. Nós colhemos todas as assinaturas que a gente previam colher para provar para os empresários que os trabalhadores não estavam contentes com o que estavam recebendo e conseguimos fazer isso. Pegamos uma média de umas 450 a 500 assinaturas, no qual entramos em alerta de greve. O que é o alerta de greve? O alerta de greve é para conscientizar o empresário que o trabalhador não está contente com o que está ganhando e também conscientizar a população sobre isso também, que a população fique em alerta, porque a qualquer momento nós podemos ter uma paralisação na cidade. Por que pode ter isso? Porque a partir do momento que eu mandar essa documentação para o Ministério do Trabalho, a gente já entra em estado de greve. Hoje é alerta de greve. A hora que for para o Ministério do Trabalho, seria estado de greve. Hoje é alerta de greve. A partir do momento que foi para o Ministério do Trabalho, vira estado de greve. Hora H. Ficou claro isso, né? Agora é alerta de greve. Foi para o Ministério do Trabalho, não teve acordo, estado de greve, 72 horas. Após 72 horas, greve, ok? O sindicato decidiu esperar esse prazo dado pela Justiça para a Prefeitura substituir as atuais empresas do transporte público para só depois recorrer ao Ministério do Trabalho, como eu já expliquei. Veja, tudo novamente, mas agora na voz, na boca, na palavra do sindicalista Moacir Balseira.
Com todas esse imbróglio que está acontecendo entre empresa e sai empresa, o sindicato está com o pé no chão ainda, trabalhando com esse alerta de greve aí, para aguardar mais uns dias para poder estar mandando essa documentação para o Ministério do Trabalho. Quer dizer, a Assembleia dos Trabalhadores já está concluída, documentação toda em mãos, vocês vão aguardar os 5 dias que foram dados pela Justiça para ver o que é que vai acontecer, se ficam as duas empresas ou se volta a circular, é isso? Pode ser os 5 dias ou um pouquinho até mais, porque aí tem que a doutora Adriana está montando a documentação para estar mandando para o Ministério do Trabalho. Pode ser até um pouquinho mais, mas o que os trabalhadores têm um pouquinho de paciência, porque agora nós já entramos numa reta de decisão. Agora nós vamos para a decisão do aumento salarial ou então vai paralisar a cidade. A hora que for para o Ministério do Trabalho, o que acontece? Aí a Justiça do Trabalho vai notificar tanto empresário como sindicato e trabalhadores também para estar participando de uma mesa redonda no Ministério do Trabalho, onde que lá tem que ter uma decisão. Se não tiver acordo dessa vez, o que acontece? Aí vai a documentação das 72 horas e a paralisação acontece. Então, à disposição, se não tiver acordo com os patrões, é de greve. Isto, se não tiver acordo com os patrões e os trabalhadores não aceitar o que forem dado pelas empresas, a paralisação é concreta. Hora H. Meus irmãos, a coisa pode complicar, né? Pode complicar. A gente não quer, não torce para isso não, muito pelo contrário, pelo amor de Deus, mas pode complicar. Tem que ter um entendimento aí, tem que ter uma mediação, o Ministério do Trabalho está aí para isso exatamente. Agora, cada parte tem que, sabe, recuar onde pode recuar, avançar na medida do possível e chegar no entendimento. Bom, alerta de greve, melhores salários e valorização da profissão. É isso, é o bottom aí, ó. É um adesivo, né? É um adesivo. Alerta de greve, melhores salários e valorização da profissão. Então o pessoal está em alerta de greve. Depois vai para estado de greve. E finalmente, paralisação, se não tiver acordo, nem mesmo nas mesas redondas a serem realizadas no Ministério do Trabalho. Ok? Nós vamos um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho, nós vamos falar ainda sobre a questão do transporte coletivo, que está um furdúncio, ninguém entende mais nada, uma confusão tremenda, né? Muita gente falando, um jornal que tem um interesse publica uma coisa, outro jornal que tem outro interesse publica outra coisa, tem uma decisão de mérito, tem uma decisão liminar que é precária, que tentam sobrepor a decisão de mérito, tá complicado o negócio. Quer que vai dar? Chama a mãe de Ná, porra, eu lá vou saber. A gente vai falar sobre eleições 2014, vamos alinhar todos os possíveis candidatos para o ano que vem, a deputado estadual ou deputado federal aqui na cidade. Já tem uma lista grande, viu? Só que é assim, né? Vai afunilando, é o funil. Começa grandão, a hora que vai passar no buraquinho do funil, aí é pouquinha gente, aí define, esse sai, aquele não sai. Mas agora você gritou todo mundo, eu. Tá assim de eu querendo, ó. A gente vai pro intervalo e volta já. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta.
Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Ok, estamos de volta, mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Eu recebo aqui no estúdio a Rosângela Martins, vai participar conosco, porque nós tivemos muitos telefonemas feitos enquanto nós estávamos discutindo essa questão aí dos trabalhadores das empresas de ônibus, a falta de um acordo que pode levar a uma greve da categoria. Aliás, está tudo muito encaminhado para isso, para uma greve da categoria. E mais do que isso, a questão dos ônibus que estão superlotados. Aí muita gente ligou para cá. Eu vou botar a Rosângela agora para explicar para a gente aqui alguns dos telefonemas que chegaram. Às vezes as pessoas ligam, várias pessoas, dizendo a mesma coisa. Então a gente já fez essa filtragem para que os assuntos fossem todos agrupados. Rosângela Martins, o que é que ligaram para cá dizendo, o que é que falaram sobre a questão dos ônibus, por favor, com você. Olha só, a gente, de fato, nós recebemos aqui muitas ligações nesse intervalo, e as pessoas dizendo que tem grande dificuldade para entrar no ônibus, né? Porque, primeiro, há menos espaço, há menos bancos para os idosos na frente, e que também há menos espaço para os cadeirantes, tá? Então, a Dona Dalva foi um exemplo, né, das pessoas que ligaram aí. A Dona Dalva, ela pertence a um grupo da terceira idade. Então, ela utiliza o ônibus, ela e outros idosos. Então, ela disse que há essa grande dificuldade. Dona e que ela já teve que segurar... Dona Dalva do Costa e Silva, né? Isso, do Costa e Silva. Então, ela disse que os ônibus que atendem à Zona Sul e que atende aqueles usuários, que eles estão com menos bancos na frente para os idosos, e que também aquele cano onde as pessoas se seguram quando entram no ônibus, a circular tinha, digamos assim, um projeto melhor, eles se sentiam mais seguros. E nos carros que estão rodando agora, esses carros, eles deixam o idoso com uma certa insegurança, porque não tem muito onde se segurar, segundo ela disse, tá? Inclusive, ela convidou a gente para passear nos ônibus, é o que a gente vai fazer. Disse também que há risco de queda, que ela já teve que se segurar nas pessoas para não cair, que já teve que segurar também outras pessoas, no caso, quando estavam entrando nos ônibus, tá? Uma outra queixa também foi da sinalização do destino, tá? Quando os ônibus estão correndo, os carros estão nas ruas, né, os ônibus, eles trazem a sinalização do destino, né, para onde vai. Então, essa placa tem letras tão miúdas que algumas pessoas com perda visual, algumas pessoas mais idosas, elas acabam ou perdendo o ônibus ou acabam se atrapalhando, tá? Então, tá aí essa queixa também. Tem uma outra telespectadora idosa também, essa é que ela preferiu assim que não disséssemos o nome dela aqui, eu sei, mas não vou estar passando aqui. Ela disse que o Hora H está de parabéns pela reportagem e que ela já teve que segurar, sim, idosa, para não cair. Ela já viu algumas pessoas quase caindo, ela já teve que segurar, porque ela falou, já passei por isso. Inclusive, ela disse que torce para que a circular volte, tá? Isso aqui eu estou reproduzindo aqui o que ela disse, porque ela disse que desde que se conhece por gente, sempre foi atendida e tal. Mas aí, isso aqui foi o que ela disse, tá? Só uma observação, Rosângela, pode cortar para mim aqui. Sempre a manifestação do telespectador, é importante dizer que não existe volta dessa, porque eu gosto daquela empresa. Não existe. Ou é licitação correta, honesta, não essa fajuta pelo jeito que teve aí, não essa, né? Mas correta. Ou é licitação pública e a coisa é feita na lisura, tudo certinho, e aí as empresas assumem, ou a empresa assume, enfim, ou não tem negócio. Esse negócio de você contratar, ainda mais um serviço desse com 100 e poucos mil reais por dia,
100 e poucos mil reais por dia, são mais de 3 milhões de reais por mês, são 600 milhões de reais em 15 anos. Você vai, é aquela ou aquela, não tem querer gostar, mais bonito esse, nada disso. O que diz a sentença que está aqui do doutor Silas, se vai valer, se vai cumprir, isso é problema do prefeito, ele que se lasque. Agora, o que diz aqui é que tem que cumprir lei e decreto municipais, um de 2010 outro de 2012. Que dizem o quê? Lei e decreto municipais. Dizem que, não existindo licitação, e elas foram anuladas agora, então não existe, não existindo licitação, permanece a empresa que vinha prestando serviço, até fazer nova licitação. Ah, mas eu gosto da circular. A circular que dispute a licitação, meu irmão. Ela não quis participar da última, o problema é dela. Agora, se tiver uma outra, ela disputar e ganhar, ela fica. Se ela não entrar e não disputar, você quer que eu faça o quê? Eu posso dizer para você pode viajar para Aparecida do Norte. Não, eu não vou. E depois você quer ir, depois que o ônibus está cheio, sentar na janelinha ainda? Que jeito? Então, só fazer essa ressalva, por favor. Diga, Rosângela. Olha, eu reproduzi aqui a fala dessa senhora que falou conosco, tá? Então, achei importante porque a pessoa pede, olha, eu quero que fale lá, então tá aqui. Agora, teve uma pessoa que ligou aqui pedindo, pelo amor de Deus, para que o Hora H continue falando daquele caso dos mendigos, Ailton. Essa pessoa aqui, o seu João, ele, inclusive, a gente vai estar conversando melhor, checando aqui que ele passou umas informações, digamos assim, sérias, a gente vai estar checando mesmo para ver isso aqui. E só que ele disse, pelo amor de Deus, não se esqueçam daquele caso dos mendigos, porque o Hora H foi o único programa que insistiu e que continuou seguindo, né, falando nesse assunto para que haja esclarecimento dos fatos na verdade, tá? Então a gente vai trazer aqui, olha, as outras informações que o seu João nos passou aqui, são acusações, inclusive, viu? São sérias. Então a gente vai estar checando isso daqui e vai trazer, lógico, tudo aqui para o telespectador do Hora H, Ailton. Muito bem, muito obrigado, Rosângela Martins. As pessoas podem continuar ligando, a Rosângela vai atender 3454-5959. Ainda com relação a... Eu estou lendo aqui a decisão do doutor Silas, a sentença, a primeira sentença de mérito nesse caso dos ônibus. Lembram que teve empresas que foram desabilitadas, aí foram para a justiça, a prefeitura corrigiu administrativamente o negócio e elas foram habilitadas depois disso, uma vez desabilitadas, uma semana depois habilitadas novamente. O doutor Silas escreve aqui, ó, que embora a questão estivesse sub júdice, quer dizer, sendo analisada pela justiça, a Comissão Especial de Licitação da Prefeitura optou deliberadamente, isto é, ele escreve aqui, por sua conta e risco, olha a decisão, a Comissão de Licitação optou deliberadamente, isto é, por sua conta e risco, já que não havia decisão judicial que determinasse tal procedimento, por emitir nova valorização sobre o tema da habilitação. Quer dizer, desabilitou duas empresas e depois habilitou-as novamente, tomando uma decisão administrativa, segundo ele aqui, por conta e risco. E aí ele vai adiante, ele diz aqui no final, olha, com relação a essa história de liminares. Quando eu digo que liminar é decisão precária, numa licitação de tamanho vulto, 600 milhões de reais, não se pode considerar que os integrantes da comissão de licitação desconheçam por completo o significado jurídico de uma decisão liminar e botam uma exclamação aqui no final. Ou seja, a decisão liminar é precária, pode cair a qualquer momento. E aí vai, tem muitas informações aqui. O que eu quero passar para os senhores é o seguinte. Primeiro, lembram de uma ação popular que fazia parte dessa LIDE? Ela foi apensada na ação civil pública, uma ação popular de autoria do ex-vereador Eduardo Nascimento, mandada para o fórum, caiu na vara da Fazenda Pública, que analisa essas questões, e aí ela foi apensada na ação civil pública, porque ambas tratavam da mesma questão. Lembram-se disso? Nessa decisão do Dr. Silas aqui, ele diz o seguinte, olha, ele determina o desapensamento da ação popular número 2528/2013, quer dizer, ela estava junto, mandou tirar. E aí abre aspas, mandou desapensar a ação popular, abre aspas, que se encontra em estágio muito distante da sentença, fecha aspas, e que vai tramitar de modo independente da ação civil pública, ou seja, terá um julgamento em separado, além do julgamento da ação civil pública, que resultou nessa sentença de 34 páginas, que anula as licitações,
Manda a prefeitura em 5 dias, que vencem domingo, tirar as 2 empresas e voltar à empresa anteriormente contratada pelo município até que se faça nova concorrência pública. Além disso, além dessa ação civil pública, ainda tem ação popular para julgar que pode ter o mesmo resultado. Pode ter o mesmo resultado. Então, a história não vai acabar aqui de maneira nenhuma. Outra questão, Dr. Santana, na linha. Dr. Santana, promotor de justiça, José Alfredo de Araújo Santana. Tenho condições de falar com ele aqui? Vai orientar os usuários dos ônibus. Vamos lá. Pode me passar aqui. Pode me passar aqui o telefone. Doutor Santana, está me ouvindo aí, doutor Santana? Vê se eu tenho condições. Aí, doutor Santana, me ouvindo, né? Então, vamos preparar aqui as condições para que a gente possa colocá-lo no ar. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai verificando aí como é que a gente coloca o doutor Santana para falar conosco aqui no programa, que ele vai orientar os usuários, eu quero tratar de uma outra questão relacionada aos ônibus ainda. É o meu medo, o meu medo, os riscos que nós corremos de indenizações. Porque, veja só, já tem uma ação da Circular que cobra uma indenização inicialmente de 30 milhões de reais, isso aqui de 2010, o cálculo atualizado pode chegar a 50 milhões, segundo estimam. É um direito latente, já foi reconhecido isso, é um direito latente, tem laudo pericial, judicial inclusive sobre isto. Então tem a indenização da Circular. Tem ainda uma outra possibilidade, que são das 2 empresas agora, se elas forem tiradas, também ingressarem com pedido de indenização, porque gastaram aí, alegaram 22, 25 milhões cada uma delas, tem aí coisa de 50 milhões para serem pagos, e foi o prefeito Vinícius que bancou a entrada das empresas em operação, sem decisão judicial em definitivo, quer dizer, aí o Ministério Público pode entrar com uma ação na Justiça, se de fato as empresas forem tiradas e ingressarem com pedido de indenização, para que o prefeito, pessoa física, pague os 50 milhões e não o município, que o município não tem nada a ver com isso, foi ele, pessoa física, que falou, eu vou bancar. Ele não disse, eu tive uma atitude corajosa de botar as 2 empresas, se elas forem tiradas e pedirem indenização, vai ter que estourar para ele, porque o município pagar isso, você que está me assistindo aí pagar isso. Além disso, ainda tem aquela questão da desmobilização da Circular. Então, são muitos pedidos que são possíveis serem feitos de indenização e o município fica com uma conta aí de 50 milhões aqui, mais 50 milhões ali, mais 30 milhões não sei aonde, vai pagar que jeito? Tudo por causa de precipitação, de não esperar que a Justiça tivesse decidido em definitivo alguma coisa a respeito desse assunto, para depois botar ou tirar a empresa que fosse. Doutor Santana agora sim está comigo. Doutor Santana, o Ailton Medeiros que está falando, o senhor pode orientar a população aí, pode orientar os telespectadores e aqueles usuários dos ônibus que estão superlotados e gente reclamando que o serviço não é bem prestado. O que essas pessoas devem fazer, doutor Santana? Um prazer em ouvi-lo. Prazer, Medeiros. É o seguinte, eu estou acompanhando você no vídeo. Pois não. E a senhora reclamou e tal, ela precisa colocar no papel todas as reclamações com referência a essa deficiência do serviço da Circular, para eu poder autuar isso aí no inquérito civil, para fazer a apuração, certo? Então, entendi. Apurando tudo isso daí, eu vou comparar com a legislação, para verificar naquilo que a gente pode chegar e exigir o cumprimento da própria legislação. Eu peço a ela, que alguém que ajude ela, a colocar no papel todas as reclamações, para a gente poder autuar. Isso é uma coisa. Agora, aproveito essa oportunidade para falar para você. Pois não. Que entre hoje e amanhã, ou depois, hoje é quinta, sexta ou segunda-feira, eu estou pedindo novamente a interdição do camelódromo e estou pedindo novamente a interdição da estação rodoviária de Marília, porque não tem as condições de segurança que a lei exige, tá certo? Então o senhor, mais tardar, segunda-feira, pede novamente a interdição judicial do camelódromo e rodoviária. Do camelódromo, para poder atender a legislação que exige segurança para os usuários. E com relação à senhora pedir para colocar no papel tudo isso, entregar para a gente no fórum, para autuar e a gente então verificar a legislação para fazer cumprir a legislação. Eu agradeço a oportunidade que você está me dando de poder ajudar as pessoas. Sempre à disposição. Muito obrigado, eu que agradeço. Pode ter certeza, vamos ver aí a possibilidade de acompanhá-la, inclusive, para levar a documentação aí para o senhor. Tá bom? Um grande abraço, doutor Santana. Obrigado. Tchau. Fica com Deus.
Muito bem, tá aí, portanto, você vê que como é que a coisa vai virando, né? Como é que a coisa vai andando. Voltando na questão das indenizações, eu peço à produção do programa fazer contato com aquela senhora, ela deve estar acompanhando o programa, para que verifique isso e vá procurar o doutor Santana, botar tudo no papel, se for o caso a gente auxilia, porque é direito da população, é direito do cidadão. E a questão das indenizações, estou muitíssimo preocupado com isso, porque pode sobrar uma conta nessa história toda, que não é fácil, que não é pequena. Meu Deus do céu, quanta coisa, quanto problema por precipitação. Precipitação. Ó, Vinícius, tem que puxar a orelha, espera a decisão da justiça. Uma vez decidido, não tem mais como recorrer e apelar, aí você bota a empresa que ganhou, que tiver que operar e ponto final. Vamos correr risco de ter que dar dinheiro para os outros ainda? Meu Deus do céu, vou falar para você, viu? Cada uma que me acontece que parece duas, viu? Só em Marília. Vamos mudar o assunto de pato para ganso? Partidos políticos já começaram a discutir nomes para futuras candidaturas a deputado estadual e federal por Marília. A eleição será somente no ano que vem, é bem verdade, quando também serão eleitos senadores, governadores, o presidente da República. Filiações com vistas a essas candidaturas poderão ser feitas até um ano antes das eleições, ou seja, portanto, até o início de outubro deste ano. O Hora H falou com diversos representantes de partidos políticos aqui da cidade e concluiu pela primeira lista de eventuais candidatos para 2014. Eventuais, estamos falando em suposição, ok? Você vai ver essa lista agora. Nós começamos pelo Dr. Nechar, o ex-deputado e atual secretário municipal de Governo, Trabalho e Inclusão. Dr. Nechar, médico, deverá disputar vaga na Câmara dos Deputados pelo PP, que é o partido dele atualmente. Portanto, ele é possível candidato a deputado federal. Agora, já pode ir colocando no vídeo, na sequência, conforme eu vou chamando, Cecílio Espósito, comerciante, ele é do PSOL, ex-candidato a prefeito de Marília. Nome dele é cogitado pelo partido, pelo PSOL, para disputar vaga na Assembleia Legislativa. Portanto, o popular Raul Seixas poderá ser candidato a deputado estadual. Agora, o empresário Daniel Alonso, que disputou a prefeitura de Marília na última eleição municipal, agora é cogitado pelo partido dele, o PSDB, como possível candidato a deputado federal. Também do PSDB, o vereador, delegado Wilson Damasceno, olha ele aí, poderá disputar a eleição de 2014, segundo dizem, segundo nós apuramos, como candidato a deputado estadual. Teria já sido feito até um acordo lá no partido. Então ele é estadual, Daniel Alonso é federal, fechando a dobradinha tucana, dobradinha do PSDB aqui na cidade. Paula Almeida, ela é mãe do prefeito Vinícius Camarinha, ela é presidente do FUS, o Fundo Social de Solidariedade do município, tem o nome cogitado para sair candidata a deputada também. Só não teria ainda uma definição se vai sair a estadual ou a federal. É bom lembrar que o pai do prefeito Vinícius, o Abelardo Camarinha, ex-marido da Paula, é deputado federal, mas segundo se comenta, estaria inelegível. Ele diz que não, os assessores dele dizem que não, mas há aqueles que interpretam as decisões judiciais dizendo que ele estaria inelegível para as próximas eleições. Então tem esse componente ainda. O Hora H apurou que a Paula Almeida se desfiliou nessa semana do partido onde ela estava para ingressar possivelmente no PSB, que é a mesma legenda do filho, prefeito Vinícius, e do ex-marido Abelardo. Sandro Espadoto, presidente do PHS em Marília, disse ao Hora H por telefone, foi hoje pela manhã inclusive, que o partido terá em 2014 candidatos a deputado estadual e a federal, vai ter os dois. Os nomes ainda não estão definidos. Se necessário, o Espadoto, esse que está aí no vídeo, disse que ele próprio poderá ficar com uma das legendas, provavelmente para deputado estadual, para marcar a posição do PHS nas eleições. Bom, o sindicalista Mário Herrera, você vê aí agora, é outro que poderá também disputar as próximas eleições. Ele é presidente do Sindicato dos Comerciários, já declarou numa entrevista exclusiva ao Hora H a disposição que ele tem para se candidatar em 2014, diz que a própria Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo tem cobrado isso dele. Ainda estaria discutindo o melhor partido, mas a inclinação dele, pelas conversas que eu tenho tido com a Mário Herrera e os assessores dele, são para o PV. A inclinação dele é para o PV, Partido Verde.
Se isso se confirmar, o Mário Herrera poderá sair candidato a deputado estadual. A filiação dele seria assinada pelo presidente nacional do PV, José Luiz Pena, já estariam até em conversação para isso, ok? Já o PMDB, presidido pelo ex-candidato a prefeito de Marília, empresário Antônio Augusto Ambrósio Tato, também deverá lançar candidatos, tanto a deputado estadual quanto a deputado federal, em 2014. Falando à hora H, o Tato confirmou essa disposição do PMDB em ter candidatos, sim. Veja. Com certeza, vai ter deputado, sim, tanto estadual como federal. O diretório vai se reunir quando para começar a discutir essa questão? Olha, no começo de agosto, nós já estamos agendando uma reunião com a diretoria. Com certeza vai ser decidido democraticamente dentro do PMDB, do diretório do PMDB de Marília. Os nomes já estão decididos? Há uma lista para ser discutida? Como é que é isso? Tem alguns nomes já agendados, né, com pretensões à eleição, e nós vamos submeter isso à diretoria do partido, né? Há a possibilidade, inclusive, do ingresso de novas pessoas no partido com o objetivo de disputar as próximas eleições? Desde que a pessoa seja inibada, seja pessoas corretas e tenha vontade de se aliar a um partido, hoje em Marília, limpo, democrático, para fazer as coisas corretas, todas as pessoas são bem-vindas. Agora o partido chegou a convidar alguém? Nós temos contato com algumas pessoas que a gente considera pessoa de bem, pessoa correta, que venha somar com as pessoas do nosso partido. Hora H. Muito bem, acabo de receber aqui uma mensagem do Quiquinato, Orisvaldo Quiquinato, que é o presidente do PV. O PV lançará candidatos. Abraços, Quiquinato. Já informamos aqui. Bom, perguntado ao Tato do PMDB se ele próprio poderia ser candidato a deputado ou colocar o nome dele à disposição do partido para uma análise, ele falou, olha, neste momento não, a deputado não. Veja. Faltando aí quase 1 ano e meio para ser, mas com certeza hoje eu falo para você não, porque eu acho que nós temos que abrir caminhos para pessoas novas, para pessoas com espírito democrático, com pessoas que tenham um tempo para frente para organizar, para saber o que quer para esse país aqui. E eu acho que todos os partidos, não só o PMDB, devia abrir para pessoas com espírito novo. Eu acho que eu não devo atrapalhar, eu não devo tomar o lugar de pessoas que podem levar esse país aonde ele deveria estar. Hora H. Lembrando que o Tato é o presidente do Diretório Municipal do PMDB. Para finalizar, o ex-candidato a prefeito Tato fez uma rápida avaliação dos primeiros 7 meses de administração do prefeito Vinícius Camarinha. Ele continua desaprovando basicamente o IPTU, que considera abusivo ainda, e o corte dos benefícios dos servidores nas leis da reforma administrativa aprovadas na Câmara recentemente. Veja o que diz o Tato, a avaliação que ele faz dos 7 primeiros meses do governo Vinícius. O que eu estou avaliando é o que todo o povo de Marília está avaliando. Está tudo a mesma coisa. Aliás, eu acho que pior. Porque o que um homem tem que ter é palavra. E não só eu, como todos os outros candidatos, nós fomos chamados a reuniões, nós fizemos um plano de governo. E eu não vi um item no plano de governo no qual foi apregoado em todas as reuniões, firmando, batendo na mesa, queria fazer. Eu não vi nada disso ser feito, ao contrário. Eu vi de cima para baixo, com a mão de ferro, empurrando as pessoas, por exemplo, como o pessoal da prefeitura, os trabalhadores. Será que eles são o culpado por tudo isso que está acontecendo na cidade? Não. Será que o IPTU é o remédio milagroso para resolver o problema da cidade? Não. O problema é de gestão, o problema é de administração. Hora H. Matou a pau. Também acho que nós temos muito problema de gestão, problema de administração.
Uma vez bem gerido, uma vez bem administrado, meu amigo, o dinheiro aparece. Dinheiro não falta, viu? O dinheiro aparece, as coisas dão certo, é bem por aí. Estou contato. Outro que também pode ser lançado candidato a deputado é o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Marília, Eduardo Nascimento. O nome dele é bastante comentado nas rodas políticas, nos bastidores políticos. Você vai ver a imagem do Eduardo Nascimento aí. Atualmente, olha ele aí, ele está afiliado ao PTB. Segundo se ouve dizer, o Nascimento poderia ser candidato a deputado estadual. Então, com o PTB do Eduardo Nascimento, a gente fecha essa primeira lista daqueles possíveis candidatos ano que vem a deputado estadual ou a federal por Marília. Como eu disse inicialmente, né? Agora todo mundo diz eu, todo mundo é cogitado. Na reta final, a hora que afunila a coisa, muda tudo de figura. Mensagens que eu estou recebendo aqui. Olha só, hein? Olha que confusão que está esse negócio dos ônibus. Não vai ocorrer a substituição em 5 dias das empresas atuais de ônibus, porque a decisão está suspensa. A decisão do Dr. Silas estaria suspensa por uma decisão de tutela antecipada e não uma liminar, que foi dada em um recurso denominado reclamação. Está no Tribunal de Justiça, foi despachado pelo desembargador Urbano Ruiz. Existe, portanto, essa diferença técnica jurídica entre concessão liminar e concessão de tutela antecipada. Muito bem. Eu não tinha informação de que era uma tutela antecipada e qual a diferença técnico-jurídica para uma liminar. De qualquer maneira, a única que eu tenho aqui é uma liminar, que é exatamente a decisão do Dr. Urbano Ruiz, do dia 18 de junho. Ele defiro a liminar, então não tem outro termo técnico-jurídico aqui, é liminar que está escrito. Agora, se tem outra depois dessa, deve ter saído de ontem para hoje, né? Muito bem. Então vamos ver aqui. Outra informação, sobre indenizações, a circular perdeu indecisão de mérito no TJ e não tem direito à indenização pela desmobilização. Equivocada a informação, porque a indenização pela desmobilização, a circular tentou na ação uma prorrogação de contrato no lugar da indenização. Isso foi negado e aí acabou a ação, ok? Mas foi considerado no laudo pericial judicial direito latente à indenização. Ela pode entrar com nova reclamação neste sentido, ok? Então essa informação passada aqui seria furada. E sobre a ação popular, tem uma diferença da ação civil pública decidida essa semana e que determinou o desapensamento da ação popular. Terá despacho diferente, pois além da anulação da licitação e dos contratos, a ação popular apura responsabilidades, que é responsabilizar os ex-prefeitos Mário Bugarelli e Tiziano Toffoli e o atual prefeito Vinícius Camarinha. Quer que eles já comecem a botar a granosa e as responsabilidades cíveis e criminais, enfim, à frente dessa história toda por tudo que aconteceu. Muito obrigado aí pelas informações que nos foram passadas aqui. Outra, o Heitor Roberto de Oliveira, o ex-radialista Antônio, radialista sempre, né? Um grande abraço, Heitor. Ele já foi presidente do Sistema Auxiliar de Fiscalização do Transporte Coletivo Urbano de Marília, que era composto por secretários municipais, sociedade civil organizada, a UNE, União Nacional dos Estudantes, Associação de Moradores, Deficientes Físicos e por aí vai. Ele disse o seguinte, ela deveria estar fiscalizando isso tudo. Isso existiu em gestões passadas, lamentavelmente não tem, pelo jeito, não tem mais, porque se tivesse, estariam fiscalizando tudo que está acontecendo. Mas Adenir, 52, Adenir, é uma senhora, 52 anos, usuário do transporte público, diz que quase caiu no ônibus lá no Palmital quando foi parar para descer. Foi ontem, o ônibus freou, não tem onde segurar direito, uma pessoa 52 anos, mas de repente não tem lá a firmeza necessária, coitada, quase se estrumbicou. Então, vejam que aquilo que o doutor Santana falou, promotor de justiça agora há pouco no programa, é válido. Eu vou ficar por aqui com o nosso programa, infelizmente não tenho tempo para mais nada, nem mesmo para botar no ar meu amigo Mário Herrera, nem para falar sobre a questão do trânsito, aí a Endurbe lançou uma campanha de conscientização, mas a gente, amanhã é sexta-feira ainda, tem mais programa pela frente, a gente vai voltar a tratar dessas questões todas para os senhores e muito mais. Mostrei um jornal aqui ontem... falando sobre o filhotismo no judiciário brasileiro e disse que tem coisa cheirando aqui em Marília também. Tem um corre-corre. Será que nós temos filhotismo aqui mesmo? Tchau, gente.